Olá, aqui é o professor Flávio Campos, hoje com a aula 6 de eletromagnetismo, força magnética sobre fios condutores elétricos. Mas antes de falar dos fios, vamos lembrar do movimento de cargas num campo magnético. Então, quando você lança uma carga positiva de forma perpendicular às linhas de campo magnéticas, né, você tem o aparecimento de uma força. E essa força, para facilitar a gente tem a regra da mão direita, né? Então vamos lembrar da formulinha. Feliz quem vê bem sem óculos, né? Aqui no caso, como nós estamos lançando a carga de forma perpendicular às linhas de campo, é seno de 90, seno de 91. Então, F é igual a Q, o valor da carga da elétrica do corpo, né, da partícula, a velocidade da partícula e o campo magnético, o valor da intensidade do vetor indução magnética. Tudo bem? Se a carga for positiva, né? Vamos lembrar o seguinte, que o dedão você deve posicionar na direção da velocidade. Os dedos na direção das linhas de campo ou do vetor indução magnética, né, que a gente chama de campo magnético. E se a carga for positiva, a força sai da palma da sua mão. Se a carga for negativa, a força sai das costas da sua mão. Aqui ao lado nós temos um canhãozinho de elétrons numa bolha de argônio. Então, quando ele é lançado, né, e aqui existe um campo magnético, quando ele é lançado, ele descreve essa circunferência. Como aqui nós vemos, ó, a força magnética ela faz o papel da resultante centrípeta. Né? Então, quem que é a resultante centrípeta nesse caso? É a força magnética, que obriga o corpo a descrever essa circunferência. Tá certo? Quando ela não é lançada perpendicularmente, existe o aparecimento dessa forma helicoidal, na trajetória helicoidal. Tudo bem? Então lembraram disso? Então a regra da mão direita para cargas, velocidade o dedão, campo magnético os dedos, as linhas de campo, e se for positiva, força saindo da palma, se for negativa, saindo pelas costas da sua mão. Agora, lembrando da regra da mão direita envolvente para os fios, né? Você pega o dedão, ele fica na direção do I, e as linhas de campo, né, são dadas pela direção dos dedos envolventes, certo? Então, note aí que ele está envolvendo o fio e as linhas estão nesse sentido. Vamos ver isso melhor. Aqui temos o corte, né, visto de cima dos fios. No fio da esquerda, temos a corrente saindo. A representação do pontinho é saindo. O xizinho é entrando. Né? Então, quando você usa a regra da mão direita, os seus dedos, na primeira situação da esquerda, ele fica no sentido anti-horário. Né? Se você colocasse bússolas em volta desse fio, que é percorrido por essa corrente, as bússolas estariam orientadas no sentido, né, anti-horário. Tudo bem? Agora, no fio na qual a corrente está entrando na tela do seu computador ou do seu smartphone, né, os dedos da mão estão no sentido horário. Então as bússolas se posicionariam assim em volta do fio. Tudo bem? E se você quiser determinar o vetor, né, indução magnética, ele é sempre tangente a essas linhas e acompanha o sentido de rotação das linhas de indução magnética. Agora, qual é o valor desse vetor indução magnética? É dado por μ0, né, que é a permeabilidade magnética do vácuo, né, ou se não fosse o vácuo, vai ser dado algum outro valor. A permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere, certo? E a equaçãozinha é μ0i sobre 2πr. Então, desde 1820, lá no comecinho, com as experiências de Oersted, percebendo que fios condutores percorridos por corrente elétrica provocavam deflexão na agulha da bússola, né? Aí as experiências prosseguiram e aí começou a se perceber outras propriedades, né, no campo magnético.
O fio, por exemplo, quando percorrido por uma corrente elétrica, né, pode até formar aqui uma balancinha, né, ele pode ser suportado pelo campo magnético. Então o fio tem uma força-peso, né, jogando ele para baixo, mas ele pode ser equilibrado pela força magnética. Então note aqui a corrente elétrica, né, e o fato desse condutor ser percorrido por uma corrente elétrica, ele fica sujeito a uma força magnética, que vai obedecer à regra da mão direita espalmada. Só que agora o dedão, ele vai estar na direção do I, né? Os dedos continuam na direção do B e a força magnética sai da palma da sua mão. Porque lembra da convenção da corrente elétrica? A corrente elétrica tem o sentido oposto ao movimento dos elétrons. É como se fosse os buracos positivos deixados para trás pelos elétrons, né? Então, como se fosse o movimento das cargas positivas, entre aspas, aí, virtuais, né? Tá bom? Então, a gente pode pensar da mesma forma que a gente pensava nas cargas positivas. E tudo isso levou a, a criação, né, de motores elétricos, geradores, alto-falantes. Então, o fato do fio ficar sujeito a forças, né, teve um desenvolvimento enorme aí da eletricidade, né, do eletromagnetismo. Aqui nós temos o exemplo dos fios, né? A gente tem o fio central, estou olhando só para ele, né, produzindo o campo magnético, e os outros dois fios das laterais, né, esse da esquerda, né, se você usar a regra da mão direita, né, o dedão na direção do I, os dedos na direção de B, a força. Então esse fio de correntes no mesmo sentido estão sendo atraídos aqui, ó, mesmo sentido, mesma coisa. O campo magnético circunda, então esse fio central, eu estou olhando só para ele por enquanto, ele provoca o aparecimento de um campo magnético lá no fio da direita, né? E se eu usar a regra da mão direita, vai ter o dedão na direção do I, os dedos na direção de B e a força saindo da palma da mão. Então esse fio também é atraído, tá? Então aqui é a representação das linhas, né? Pontinho, a linha está saindo aqui do nosso plano e aqui ela está entrando, tá? Então essa convenção é muito importante. Agora, então vamos pensar aqui, ó. Se você vai notar em vestibulares, exercícios, assim, esses pontinhos são campos saindo, né? As setinhas estão saindo aqui da tela do seu computador ou do seu smartphone. E o dedão, a regrinha é a seguinte: dedão é o I, os dedos o B, certo? A força magnética então vai ser para a direita. Então esse fio ele fica sujeito a uma força, ele pode se deslocar aqui, tá? Então já vai dando para entender como é que funciona o motor. Você coloca um campo magnético, aí aquelas bobinas, aqueles enrolamentos percorridos por corrente elétrica, eles ficam sujeitos a forças e eles rodam. Então, quando você liga um ventilador, é isso que está acontecendo lá. E para a gente lembrar, né? Então, a corrente elétrica seriam as cargas positivas virtuais, aí, né? Porque a carga positiva por exemplo, fio de cobre, ela está lá no núcleo, certo? O que se move são os elétrons livres, né? Então, a convenção do sentido da corrente é o oposto ao do movimento dos elétrons. Então, como se fossem as cargas positivas. Note que se a gente pensasse na carga positiva, dá o mesmo resultado no pensamento da corrente elétrica, né? Aí eu queria ver com os elétrons. Então aqui, ó, com os elétrons, né? Então os elétrons estão andando no sentido oposto ao da corrente. Então os elétrons para baixo, né? Lembra da mão direita? Se for uma carga negativa, a força sai das costas da sua mão. Então dá tudo na mesma. Então fica mais fácil pensar na regra da mão direita para a corrente elétrica. Ponto. Então vamos tentar determinar o módulo da força magnética que aparece sobre o fio condutor. Então, lembrando lá da carga, lembra, feliz quem vê bem sem óculos. F é a força magnética, Q é a carga, V é a velocidade dessa carga, dessa partícula carregada, o B
é o vetor indução magnética, e o seno de θ. No caso aqui, né, a gente tem o I. Então vamos fazer aparecer o I aqui na nossa equaçãozinha. O ΔS é esse L, e a quantidade de carga que atravessa o fio nesse trecho. Então, rearranjando, a gente tem ΔQ sobre ΔT. O que é isso? Opa, corrente elétrica. E o que é o nosso ΔS? A corrente elétrica que percorre esse trecho aqui, ΔS, que é o L. Então, a formulinha que dá a intensidade dessa força magnética ao qual fica sujeito o fio, a qual fica sujeito esse fio, você tem a fórmula dada por Bill, seno de θ. B é a intensidade do vetor indução magnética, né, campo magnético, o I a corrente elétrica, o L o comprimento do fio analisado e seno de θ é o ângulo, no caso aqui 90 graus. Tudo bem? O importante, a regrinha da mão direita, dedão é o I, os dedos o B e a força magnética sai da palma da sua mão. É assim, muito fácil, muito simples de determinar a direção da força magnética. Tá? Então, aqui você tem que ter muita atenção para esse slide. Agora, o que acontece com a força entre dois fios, né, quando eles estão próximos? Será que os fios de alta tensão eles se atraem, né, ou dois fios quando estão percorridos por corrente? Então vamos ver. Vamos pensar assim, esse primeiro fio aqui percorrido por uma corrente para cima. Então, o campo magnético que aparece em torno dele é dado por essas linhas vermelhas, né, linhas de indução magnética. Tudo bem? A linha que atravessa o fio da esquerda, né, ele está no sentido para fora aqui, saindo da folha. Tá? Então, usando a regra da mão direita, os dedos para fora, o dedão para ir para cima, então a força é de atração. Então, o fio central está atraindo o fio da esquerda. Tudo bem? Os dois são percorridos pela corrente elétrica. E vice-versa. Né? Então, primeiro vamos entender assim. Né? Então, em todo o espaço é gerado um campo magnético. Então, a mesma coisa que a gente tinha acabado de ver. Né? Então, esse fio mergulhado no campo magnético, a força aparece para a direita. Agora, e se a gente pensar ao contrário? Né? O fio da esquerda agora, olhando o campo magnético que ele promove. Regra da mão direita envolvente. Então, os dedos circulando nesse sentido aqui. Ó. Então, aqui está entrando agora, a corrente está para cima, então a força magnética sai da palma da mão. De novo, então eles se atraem mutuamente. Né? Então, existem o campo magnético em todo o espaço, não pode esquecer disso. Tá bom? Então, agora, vamos determinar o módulo da força de atração que aparece entre os dois fios, percorrido por correntes no mesmo sentido. Então, a gente vai começar aqui nomeando os fios, fio 1, fio 2, e a uma distância d. Então, o fio 1 eu vou considerar como o que provoca o aparecimento de um campo magnético sobre o fio 2. Certo? Tá aqui, ó, B1 aqui. Tá bom? Então, usando a regra da mão direita envolvente, você encontra essa direção. Né? O dedão para cima no fio 1, os dedos entrando ali no fio 2. Aí, você tem que o fio número 2, a gente vai considerar esse comprimento, né, de interação, e a gente tem a força magnética que é o Bill seno de θ. Então, o B1 é o campo provocado aqui no fio 2 pelo fio 1, corrente do fio 1. O I2 é a corrente que passa no fio 2. O L é o trecho considerado. E o seno de 90. Então, substituindo o B1 ali, ó, a gente tem μ0 e 1, 2πd, que seria o R, né? Então, se você pensar na linha que envolve o fio, o D é o raio, né? E a distância entre os fios. Então, essa formulinha μ0 e 1 e 2 vezes L sobre 2πd é o que fornece o módulo da força de atração entre os fios condutores que são percorridos por correntes de mesmo sentido. Certo? Então, essa daqui é a força que o 1 faz em 2. Aí você pode me perguntar, mas professor, será que é a mesma força se fizer as contas? Vamos lá. Então, ó, a gente considera agora o fio 2 gerando o campo magnético.
Fica μ0i sobre μ0 e 2 sobre 2πd. Então agora o 2 gerando um campo magnético sobre o fio 1. Aí você tem o fio 1, né, que é solicitado por essa força, o bioseno de θ. Só que agora, como eu estou considerando o fio 1, é a corrente do fio 1 e o campo gerado pelo fio 2. Substituindo o B2, você tem μ0 e 2π sobre d, 2πd, vezes I1 vezes L, que dá na mesma. Né? Então, o que a gente acabou de ver? Que se você fizer o 1 sobre o 2, vai dar μ0 e 1 sobre 2πd vezes I2 vezes L. E se você fizer do 2 para o 1, μ0 e 2 sobre 2πd vezes I1 sobre L. Então, é a mesma coisa. Então, a força que o fio 1 faz em 2 é a mesma que o 2 faz em 1. μ0 e 1 e 2 vezes L sobre 2πd. Então, como o sentido é o mesmo, a força é de atração. E se for no sentido oposto? No sentido oposto é de repulsão, tá certo? Então você usa a regra da mão direita para achar o B1, certo? Usa a regra da mão direita espalmada para achar a força, que é para direita, aqui, ó, certo? O I é o dedão, né? Agora, você considera a regra da mão direita envolvente para achar o B2, né? Então está circulando, o B2 está entrando lá onde está o fio 1. E aí você usa a regra da mão direita, espalmada, para determinar a força. E a força é para a esquerda. Então agora, quando os fios são percorridos por correntes de sentidos opostos, existe a repulsão. Legal? Então, espero que tenham gostado aí. Deixem um like no vídeo, né? Curtam o canal, né? Se inscrevam, né? Que ajuda bastante aí. Vamos ver se a gente consegue fazer o canal deslanchar. Então, valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Brigadão, né? E tudo de bom aí para vocês.